Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Um prazer estar aqui com vocês novamente, nessa noite, hoje, quarta-feira, o terceiro episódio do CacoCast. Primeiro, tivemos Paulo Brito, segunda, Regina Lima, e hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito especial. Eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul, ele produz frutos importantes para o país. E um cara que é jornalista, um cara que é advogado, e interessante, ele é advogado e ele, das causas esportivas, ele entende muito, é um cara que fez referência e faz referência hoje nacionalmente, mas eu fiz questão de convidar ele para vir no terceiro CacoCast, porque o cara é fantástico no que faz, é um cara que ético, é um cara que sempre soube fazer o programa dele, sempre teve as falas ponderadas e nada mais, nada menos que meu amigo, que agora parece que tá morando em São Paulo, né? Mas fruto do Rio Grande do Sul, Andrei Kampf. Quem não conhece o Andrei Kampf, que é o nosso querido amigo que hoje está lá em São Paulo cuidando da questão do esporte, comentando, fazendo as suas lives, enfim. Andrei, muito boa noite, muito obrigado por participar do terceiro CacoCast, uma pessoa com um carinho tão grande que eu tenho e tão especial. Seja bem-vindo. Que isso, Caco, eu que fico muito orgulhoso de todas as tuas palavras, isso me enche de orgulho e também de responsabilidade conversar contigo, que tem um trabalho fantástico aí no Rio Grande do Sul. Apesar de estar em São Paulo, as minhas raízes permanecem muito fortes. Eu tenho com o Rio Grande do Sul uma herança que eu vou carregar sempre comigo. Inclusive, a gente está na Semana Farroupilha, no dia 20, eu coloquei, como jornalista que sou, isento que sou, que o Rio Grande do Sul vai ser sempre a terra do maior clássico do futebol mundial, a terra do melhor churrasco do mundo, a terra da bergamota, a terra do Zafari, do cachorro do Rosário, a terra de tudo aquilo que me marcou profundamente, né? Não é que a gente seja bairrista, é que a gente que viveu no Rio Grande do Sul carrega junto uma memória afetiva muito forte, muito rica e muito prazerosa. Legal conversar contigo, Caco, tu que já teve a companhia do Brito, da Regina, que são dois amigos, parceiros, agora colegas lá na Jovem Pan, foram meus colegas na RBS por muito tempo, vai ser muito legal conversar contigo. Que legal, Andrei, poder falar contigo nesse bate-papo hoje, quarta-feira, né? E ver tu levar o nome do Rio Grande do Sul para o país, enfim, como uma forma carinhosa de falar do nosso estado, realmente, né? Ontem não, dia 20 agora, né? A Semana Farroupilha diferente por causa dessa pandemia. E, Andrei, me fala pra gente, há quanto tempo tu já saiu aqui do Rio Grande, tu trabalhou na RBS, a gente sempre te acompanhou, né, em cima do teu trabalho. Quanto tempo faz que tu saiu do Rio Grande do Sul e por que te levou a ir para São Paulo, uma capital do barulho, da agitação? Por que tu roubaram tudo da gente aqui, Andrei? Caco, sempre eu tive o Rio Grande do Sul como minha casa e sempre fui muito feliz aí. Agora, eu sempre fui muito inquieto com os meus caminhos profissionais. Tanto que eu fiz a faculdade de Direito e a faculdade de Jornalismo, e durante esse meio tempo em que eu estava nas faculdades, eu fiz um estágio em publicidade, depois comecei a trabalhar na Rádio Guaíba, depois fui para a TVE, daí passei num processo de seleção na RBS. Dentro da RBS, criei alguns programas para tentar me manter permanentemente conectado e estimulado nesse meu trabalho, nessa minha atividade profissional. E também consegui, junto com o Mauri Grando, teu amigo, teu parceiro, criar um programa que foi, durante 10 anos, líder de audiência na Rádio Cidade, que foi Esporte Cidade. Em cima dessa necessidade permanente, vontade que eu tenho de me provocar, de me desafiar. Acontece que eu tinha 28, 29 anos e eu já tinha alcançado, muito por ajuda das pessoas que enxergavam em mim muita vontade, muita transpiração, como o Mauri, que sempre me ajudou demais dentro dos meus projetos e das minhas ideias, atingido aquilo que eu entendia naquele momento como um limite profissional. Né? Eu já fazia matérias para a rede, eu já apresentava um programa na RBS TV, eu já tinha um programa na Rádio Cidade, que era a rádio mais ouvida naquele momento no Rio Grande do Sul, e eu teria que tomar um caminho, ou sair do Rio Grande do Sul para novos desafios profissionais na reportagem, na apresentação, ou quem sabe sair do esporte, migrar para uma editoria geral,
para trabalhar com outro conteúdo na área do jornalismo, para me motivar profissionalmente, ou então sair disso e ocupar um cargo de coordenação, de edição, mas que me motivasse, que me desse um oxigênio novo na profissão, para as coisas não se tornarem mecânicas, né? Quando a gente faz muito do mesmo muito tempo, a gente mecaniza um trabalho que é intelectual. Então, em função disso, eu topei um desafio de ir para o Recife para ser repórter de rede e apresentador na Globo Nordeste. Isso durou 3 anos e daí também o meu oxigênio tinha terminado. Eu tive uma conversa com o então diretor-geral da Globo, que era o Schroeder, e ele me ofertou a possibilidade de eu trabalhar no Rio ou em São Paulo. Eu acabei optando por São Paulo. Eu acho que aqui acontecem os principais eventos esportivos, tu tem uma indústria muito forte, um poderio econômico muito grande, que a gente consegue tocar projetos também. E foi muito bom o tempo que eu tive na Globo, de 2006 a 2018, foram 12 anos de aprendizado, de grandes eventos, participando dos principais eventos esportivos do planeta, viajei para 35 países para contar grandes histórias. Foi um período de muito aprendizado, mas de dedicação exclusiva ao jornalismo e de dedicação exclusiva à Globo, que me exigia isso, né? Eu não podia fazer absolutamente mais nada. E eu tinha também a formação de Direito lá na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aí mais perto de ti, de mim hoje. E eu queria poder conciliar essas duas áreas, conciliar o Direito com o jornalismo. Então, em 2018, depois de muito tempo de parceria, 25 anos trabalhando só para a RBS/Globo, resolvi aventurar por aí. Andrei, eu te acompanho e eu sei que tu fez o direito, mas tu te especializaste na questão do esporte, é isso mesmo? Caco, o que acontece? Essa minha angústia profissional, que acontecia lá desde os tempos de Porto Alegre, que eu estava comentando contigo, de sempre querer fatos novos, de me manter constantemente motivado, animado, desafiado, já me incomodava a partir de 2014, o ano da Copa. Né? Teve a Copa no Brasil e eu senti, olha, a partir de agora eu preciso me oxigenar. Eu já viajava por vários lugares, já fazia grandes reportagens, apresentava de vez em quando um programa na Globo, já participava de vez em quando de espaços como comentarista no Sport TV, lá no Redação, no Seleção Sport TV, de vez em quando no Bem Amigos também, uma vez a cada 2 meses eu participava como comentarista por lá, mas eu queria me manter motivado. E a Globo estava também, em função da estratégia e dessa transformação que a gente tem do mercado audiovisual, dessa revolução tecnológica, perdendo, obviamente, receita. A TV aberta hoje não tem mais o monopólio da produção de conteúdo, né? Hoje o Caco faz um programa super bom no YouTube. A pessoa que assistiu o YouTube neste momento não vai estar vendo a Globo. Então, assim, as oportunidades que são entregues para as pessoas hoje são muito maiores. Então, as pessoas deixaram de assistir a TV aberta como se assistiam há um tempo. Isso implica necessariamente numa receita menor. E a Globo estava passando por um processo de transformação e eu tinha feito a leitura em 2014 que sabia que a minha realidade não iria durar muito tempo. Eu tinha algumas situações dentro da Globo que fariam com que a emissora repensasse. Então, a partir de 2015, 2016, eu comecei a olhar o mercado. O que eu posso fazer? Então, antes de sair da Globo, eu saí da Globo na metade de 2018, ainda no final de 2017, eu resolvi conciliar as duas formações. Eu tenho uma formação jurídica, uma formação jornalística, né? Formado nas duas faculdades, na PUC em jornalismo, na Federal, na Universidade Federal em Direito, e tenho uma experiência de 25 anos no mercado do esporte, com o mundo esportivo. Eu conheço muita gente do esporte. Como é que eu posso conciliar isso? Tem uma pós-graduação em Direito Desportivo. Eu posso trabalhar na área jurídica, mas dentro dessa indústria do esporte. Então, ainda na Globo, eu comecei a fazer uma pós-graduação em Direito Desportivo, que demorou 1 ano e meio. Eu terminei essa pós-graduação, eu saí da Globo, imediatamente me associei a um escritório de Direito, e agora eu já estou fazendo um mestrado na área de Direito Desportivo, estou exatamente na metade do curso agora. Mais 1 ano e meio no máximo, eu termino esse curso. E aí chego de estudar, eu tô muito velho para estudar, ler demais, cansa demais. É isso aí, Andrei Cuff, nosso querido amigo, hoje falando um pouquinho sobre sua trajetória na RBS, na Rede Globo, sobre direito, hoje fazendo mestrado hoje na questão das causas do como é que se chama? Como é que tu falaste? Direito Desportivo. Direito Desportivo. E eu sou obrigado a te fazer uma pergunta, Andrei, porque está nos ouvindo, nos assistindo. Hoje eu encontrei 3 amigos e um deles é teu fã, mesmo sem te conhecer, é o Paulo, uma das maiores transportadoras do Rio Grande do Sul, Paulo Tutis, né, de Dom Pedrito,
e ele acompanha acompanhou muito tu, eu falei que estaria conversando contigo, e ele pergunta pro Andrei sobre o jogo do fim de semana, ele como advogado, porque o jogo terminou e depois o VAR foi lá e anularam um gol, pode isso? Eu digo, pô, eu vou perguntar isso. Sim, Caco, pergunta porque não pode, o jogo já tá todo mundo em casa e anularam, né? Então eu não podia deixar de fazer essa pergunta, porque o Paulo Tutis, lá de Dom Pedrito, hoje ele transporta todo o medicamento da Dimed no Brasil, ele te mandou um abraço e também é teu fã e tá nos assistindo lá de Dom Pedrito. Ele disse que teve um jogo, acho que do Vasco, não sei o que foi, que anularam, o VAR anulou o gol depois da partida terminada. Então eu tenho que te perguntar, porque tu é advogado, eu não sei se tu responde isso. Respondo, claro, é minha obrigação. Se eu não soubesse responder, eu ia atrás de quem sabe disso para te informar, claro que sim. Grande abraço pro Paulo, fico orgulhoso demais de saber que alguém lembra do meu trabalho feito aí no Rio Grande do Sul, que é algo que me marca demais, que me emociona demais. Eu vivi em Porto Alegre nesse tempo, eu comecei a trabalhar na RBS em 93. Eu saí em 2003, né? Primeiro como estagiário. E daí fiquei também um pouco mais nessa relação com a RBS por causa da Rádio Cidade, mas foram 10 anos intensos de uma felicidade profunda. Tu sabe, Caco, que eu não lembro de algum momento ruim nesses 10 anos de trabalho. Me lembro de muito trabalho, eu saía da TV às vezes às 3, 4 da manhã e voltava às 8 para trabalhar, mas quando a gente tem 20 anos, a gente tem energia para tudo, né? E a gente tem motivação para tudo, principalmente para aprender, e eu queria aprender muito com as pessoas. Eu ouvia muito Mauri na rádio, ouvia muito meu chefe, o Apple, na TV, ouvia muito o César Freitas também, que depois foi meu chefe de esporte, o Coraza, que era meu chefe de esporte, e aprendia demais, e até hoje eu levo comigo no meu trabalho, na minha profissão, no meu dia a dia, muito do que eu aprendi na RBS, sem dúvida nenhuma. Ela me formou não só como profissional, mas como cidadão. Então eu fico muito feliz com o comentário do Paulo, mandar um grande abraço para ele. Quem sabe quando a gente for para Porto Alegre, eu tiver um tempo, a gente não reúne aí, eu, tu, o Mauri, o Paulo, vamos comer um churrasco que, como eu disse há pouco tempo, imparcial que sou, não existe churrasco melhor do que o churrasco do Rio Grande do Sul, né? Mesmo um gaúcho fazendo em São Paulo não é a mesma coisa, parece que tem alguma coisa no ar aí do Rio Grande do Sul que tempera a carne melhor, que deixa a carne melhor. Mas assim, ó, não pode, viu? Depois do juiz apitar o jogo, não pode, o resultado não muda mais. Mas o que aconteceu foi o seguinte, foi um erro da transmissão, viu, Caco? O juiz, na verdade, ele anulou o gol, só que a câmera da TV não, o replay, a emissora de TV estava divulgando as imagens do replay do gol. E quando parou de mostrar o replay, a comemoração dos jogadores do Vasco, a bola já estava andando. O jogo já tinha dado prosseguimento e as pessoas não viram que o jogo recomeçou lá perto da grande área do Vasco e não no círculo central. Então o juiz anulou o mesmo gol. E daí foi um escanteio, o Vasco fez um gol e todo mundo ficou se perguntando, mas por que o Cruzeiro fez o gol? Mas por que os jogadores do Cruzeiro estão comemorando se está 2-0, estava 2-0 para o Vasco, está 2-1, o jogo está terminando, não tem por que comemorar. E só depois de acabar a transmissão é que se soube. O juiz tinha anulado, por causa do VAR, o gol de 2-0, o segundo gol do Vasco, botou a bola perto da grande área, porque houve um toque do jogador do Vasco na condução da jogada, e o jogo recomeçou a partir dali. Só que só viu isso quem estava no campo, quem estava no estádio, porque a transmissão errou e não acompanhou esse momento, não fez a leitura correta do jogo, não apresentou para o telespectador a realidade dos fatos. Olha só, tá aí Paulo Tutis, meu querido Paulo, né, um dos empresários aí que mais ajuda o estado do Rio Grande do Sul. Na pandemia agora, Andrei, os caminhões dele trabalharam 24 horas e trabalham, né? Hoje o Paulo tem uma frota com mais de 200 caminhões que transportam as medicações. Paulo Tutis está aí diretamente de São Paulo. Eu te falei que eu ia perguntar pro Andrei, né? E quando eu falei que ia conversar contigo, Andrei, é impressionante como quem gosta de esporte faz perguntas e vem várias perguntas de esporte. Cara, eu vou fazer uma pergunta só. Mas isso é muito legal porque o esporte, ele, como a gente falou com o Paulo Brito, né, e o Paulo começou um novo projeto, futsal, a gente é apoiador dele, enfim, tá tirando da cartola. A pandemia fez, como tu mesmo falaste, sobre as grandes televisões, hoje as mídias abertas perderam espaço porque as pessoas ficaram praticamente um ano, nós estamos de 2 de pandemia, mas um ano confinados. Então as grades abertas, os canais abertos foram perdendo espaços para as coisas diferentes.
E isso fortaleceu muito hoje os outros caminhos, como o da Regina, como o do Paulo, até mesmo como tu hoje, eu vi que tu tem feito umas lives, etc, etc. E isso fez com que a pandemia trouxesse. E o esporte, ele é aquilo, né? Nós estamos sempre em evidência, tipo esse jogo da Argentina aí, né? Sobre as meninas da Argentina jogarem ontem também, então tem no último final de semana. Então isso tem acontecido de trazer isso. Então é uma área, digamos, comercial para ti. Eu entendo que é uma área com um vasto mercado que não se acaba nunca, porque sempre tem novidade, sempre tem coisas diferentes. Ao contrário que hoje, tu pega um advogado que trabalha questões cíveis e crimes, é quase sempre as mesmas coisas. E na área esportiva sempre tem discussão, porque o esporte tem discussão. É isso mesmo, Andrei? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tu faz duas leituras aí que são fundamentais para a gente entender não só o direito desportivo, mas o mercado da comunicação. Primeiro, a pandemia acelerou um processo que já existia. As pessoas já sabiam que elas podiam se comunicar através do streaming, através do YouTube, através do Facebook, através do Twitter, através de todas essas novas ferramentas que tem de comunicação, Facebook, por exemplo. Só que elas não usavam isso como uma forma de trabalho também, para impulsionar trabalho, ou pouca gente usava. E ainda tinha como veículo de comunicação as emissoras tradicionais. E daí a pandemia fez com que as próprias emissoras tradicionais tivessem que se socorrer do streaming. Né? De quantas vezes a gente viu o repórter falando de casa, né? Usando a tecnologia de casa para apresentar um conteúdo via TV aberta. Então, isso acelerou um processo que já existia, as pessoas hoje sabem, e sabem procurar, até pelas redes sociais e até pelos buscadores da internet, programas. Eu quero assistir um programa do Internacional, só que fale só do Inter, se encontra na internet. Eu quero um programa que fale só de automobilismo, se encontra na internet. Eu quero ver o Campeonato Gaúcho de Futsal. O Paulo Brito está transmitindo, vocês estão apoiando. Se consegue, até um tempo atrás, até 5, 6 anos, ou uma emissora aberta dessa, ou uma emissora fechada, compraria esse evento e colocaria dentro da grade de 24 horas, ou não teria, porque tem o limitador da grade de 24 horas. A internet não. A internet é infinita. Ela não tem limite de horas. Ela bota 200 horas no mesmo dia de programação. Só vai lá e clica o que tu quer ver e aparece na tua tela de computador. Isso é um. Sobre o direito desportivo, é exatamente essa leitura. O direito desportivo, ele não é apenas a justiça desportiva, não é esse caso, por exemplo, que você colocou. O jogo pode terminar com um placar e o juiz alterar esse placar, anulando um gol depois do apito. Isso é justiça desportiva. Se tivesse acontecido isso, quem iria decidir era o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mas o direito se relaciona com o esporte de outras formas. Por exemplo, essa semana a gente teve a lei do mandante, que foi aprovada pelo Congresso Federal, que passa agora os direitos de transmissão exclusivamente para o clube que manda na partida, e não para o visitante. Antes, para se transmitir um jogo, eu precisava negociar com o Caco e com o Maurício. O Mauri estava indo visitar o Caco para jogar lá na casa do Caco. Agora não, agora eu negocio só com o Caco e eu posso transmitir o jogo dele contra o Mauri. Essa é uma transformação importante que influencia a indústria do esporte, sem dúvida nenhuma, mas e também se relaciona com o direito. O direito se relaciona com o direito tributário, o direito esportivo se relaciona com o direito tributário, se relaciona muito com o direito trabalhista, contrato de atleta, por exemplo, esse direito trabalhista que tem as peculiaridades do mundo do esporte, que se precisa entender a legislação esportiva que é diferente. Né? O contrato de um atleta, de um jogador profissional, é muito diferente do contrato de um jornalista, do contrato de um bancário. Tem uma legislação específica para isso, a Lei Pelé. Então, o esporte se relaciona com direitos sobre várias frentes: criminal, tributária, comercial, contratual e desportiva também, que é a justiça desportiva. Olha só que explicação, gente. Olha só, Andrei lá de São Paulo, um amigo, um querido amigo que hoje abriu os horizontes, como ele mesmo disse, né? Ele quis expandir os horizontes, está lá junto com a sua família, fazendo um trabalho diferenciado, não só como jornalista, mas também como um advogado que estudou e está fazendo mestrado sobre direito desportivo, né? E ele está dando explicações aqui importantes, né? Que nós ouvimos muitas vezes, mas não temos conhecimento. E aí eu falo, Andrei, bem no que tu acabaste de dizer. Em 2018, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal para defender a interreligiosidade no país. E um processo que estava lá há 14 anos parado.
e nós fomos até o Supremo, o ministro Marco Aurélio nos aceitou como amicus curiae, justamente no que tu falou, né? Eles não dominarem por total aquele assunto. E nós fizemos 11-0 para o Brasil, em especial para o Rio Grande do Sul. Conseguimos defender, sustentar a oralidade na frente dos 11 ministros, fazer 11-0. Então isso tem muito a ver com o que o Andrei falou. Às vezes o advogado criminalista, o advogado civil, ele entende daquilo que vai fazer parte, mas as peculiaridades da questão desportiva, aí temos o nosso querido Andrei Cuff, que está lá, e quero dizer para vocês que acompanhe. Eu fiquei muito feliz porque quando as pessoas saem daqui para ir para outro estado, a gente fica feliz. Tu viajou mais de 30 países, 35 países, mas a gente sabia onde tu estava borboleteando, como dizia minha avó. Mas agora em saber que tu tá na 90.7, na Jovem Pan, e é uma parceira nossa com teus comentários, a gente sabe que tu continua aqui no Rio Grande do Sul. É só olhar ali, né, de manhã lá, tá lá os comentários. E André, as perspectivas para ti vir para o Rio Grande do Sul, passear com a família, para ti vir aqui na Companhia do Caco, para te ver os nossos 13.500 miniaturas de carrinhos, a gente espera tu aqui com certeza, que tu possa continuar sendo esse cara, esse gaúcho, que leva as raízes do Rio Grande do Sul e emociona ver tu falar que a carne aqui no Rio Grande do Sul é diferente, né? Eu que vivi uma vida em São Paulo também, em todo o Brasil, mas especialmente em São Paulo, e eu ensinar os caras a cortar carne aí, né? Mas enfim, mas a tua perspectiva de vir visitar o Rio Grande do Sul, essa pandemia, ao olhar jurídico, né? A questão desportiva, como é que isso está acontecendo aí em São Paulo, as torcidas em campo, tu acha que isso está acabando, Andrei? Eu acho que demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu agora encontrar uma lógica. A lógica é a autoridade sanitária, que é quem tem, por força legal, o poder de polícia de definir se pode ou não ter evento esportivo, se pode ou não abrir o comércio, precisa ser respeitado. A gente escuta a ciência diz, ok, o governo vai lá e diz, libera. E aí o esporte, em cima da autonomia que tem, decide. Então, agora, com o ok da autoridade sanitária, que é quem deve cuidar dessas questões de saúde pública, eu vou permitir jogo ou não vou permitir jogo? Por que às vezes não se permite? Foi a briga do Flamengo com o Grêmio, em função da isonomia esportiva. Porque um time ter torcida e o outro não ter pode gerar um desequilíbrio esportivo para o campeonato. Isso é ruim, fere um dos princípios do direito desportivo. Eu vou dar ao Caco as mesmas condições de jogo que eu vou dar ao Mauri, que é o adversário dele. Se eu não der essas mesmas condições, o Caco vai ter vantagem competitiva sobre o Mauri e vai trazer insegurança para o jogo. Vai afetar o equilíbrio esportivo que é necessário para alimentar a paixão do torcedor. Então, o caminho é esse. A autoridade sanitária analisa a questão de saúde pública, usa a ciência para dar o ok para o Estado permite que o jogo seja com torcida, mas ele não determina, isso que é importante. O Estado dá ok para a presença de público, mas não determina. Quem determina é o movimento esportivo, a entidade que organiza o evento esportivo, até por força constitucional, está lá no artigo 217, que compete às entidades esportivas a sua organização interna. Então, é um princípio constitucional. Então, essa questão pandêmica foi resolvida. Eu tenho ido para o Rio Grande do Sul, eu fui há 2 meses, conversei com o Mauri por aí, até por questões profissionais eu vou. Quero ir muito mais do que tenho ido, por causa da pandemia. Claro que eu fiquei ano passado sem ir para o Rio Grande do Sul, mas esse ano já voltei aí, depois da autorização, depois que a gente está a passos lentos, mas necessários, avançando nesse processo de reintegração social, de convívio social. Mas eu, com certeza, antes do fim do ano, estarei aí de novo. Tem questões profissionais que eu preciso tratar, tem questões pessoais aí em Porto Alegre, que sempre me levam para Porto Alegre, não só a minha família, mas grandes amigos que eu faço questão de ver. Então, pode ter certeza que o Mauri é sempre das primeiras pessoas com quem eu entro em contato para avisar que eu estou chegando em Porto Alegre. E daí, dessa vez, eu, além de avisar que eu estou chegando, avisa o Caco também que eu estou indo aí, vamos ver se a gente consegue se encontrar. Tendo tempo, claro que sim, vai ser um prazer gigante, cara. Olha só, é isso aí. Estamos aqui hoje no 3º episódio do CacoCast. A gente resolveu fazer isso e eu quero agradecer a vocês, que aos olhos de muitas pessoas, como o Andrei, como o Mauri, é pequenininho. O Caco é pequenininho o número de seguidores, mas chegamos ontem ao número de 11 mil seguidores nas redes sociais, que é as redes sociais da Companhia do Caco. É as redes sociais que podemos dizer que ajudamos muito.
fomos a São Paulo, conseguimos os testes de PCR para todas as clínicas de Canoas, conseguimos usar o Fundo do Idoso, Andrei, a única cidade no país que usou o Fundo do Idoso para comprar material de higiene para todas as ILPIs da nossa cidade, né? Fomos em quase 50 instituições. A gente fez um trabalho muito legal e eu me despedi na última semana da presidência do Conselho do Idoso, porque o meu legado durante a pandemia foi proteger os idosos. E eu quero dizer para vocês todos que nos assistem, que nos seguem, que durante a pandemia, todos os finais de semana foram 100 cestas básicas, todos os finais de semana as pessoas nos ajudando com a solidariedade sem pedir nada em troca. Hoje um amigo meu me perguntou, mas Caco, por que tu criaste o CacoCast? Para quê? Para trazer pessoas do anonimato como eu, Caco, para a mídia, para dentro das redes sociais, para mostrar que é possível tu fazer um trabalho sério, sem ajuda financeira, mas com pessoas que realmente acreditam. E hoje, em especial, com esse cara que é um gaúcho que mora em São Paulo, e eu pode ter certeza, Andrei, que aonde eu estiver, eu sempre vou pedir a Deus que proteja a tua família, que tu continue, e eu vou te esperar aqui, Andrei, na companhia do Caco, quando tu vieres, para nós tomar um café. E o horário aqui eu fico até meia-noite, 1h. Se tu me precisar, meia-noite nós vamos te receber aqui com o maior prazer e te agradecer hoje tu estar aqui com a gente, fazendo esse bate-papo e mostrando um pouquinho do que o Andrei Kupf está fazendo. Olha, Caco, claro que é bacana falar do que eu faço, é importante a gente entender o jogo muito além do jogo, né? Parar só com aquela discussão, fulano jogou bem, não jogou bem, o técnico tem que escalar no 3-5-2, no 4-3-3, para a gente entender que o jogo começa antes da bola rolar e o jogo se explica também depois dos 90 minutos do apito final do árbitro. Isso é fundamental para a gente melhorar o nosso debate, para a gente melhorar nossas reflexões sobre o jogo e profissionalizar o esporte, que é o que a gente quer. É muito bacana, mas eu acho fundamental, aí sim é indispensável, a gente falar sobre iniciativas como essa que tu faz, né? Essa do Fundo do Idoso é algo gigante, que deveria ter se espalhado pelo Brasil nesse momento de pandemia, porque a gente sabe que a pandemia afeta todos nós perdemos com a pandemia, claro que sim, né? Poucos ganharam em função da indústria, mas isso também é do jogo, né? Se trabalhar de maneira certa e correta e séria, aí é do jogo, não tem problema, mas assim, a imensa maioria das pessoas perdeu, eu perdi, provavelmente tu também, Mauri, Brito, nossos amigos também perderam, porque todo mundo perde. Agora, perde mais quem tem menos, sofre mais aqueles que menos têm. E a gente precisa, como cidadão que jamais tapar os olhos e seguir indiferente a essa diferença social que a gente tem no Brasil, que nos agride todos os dias quando a gente vai à rua e vê gente com absolutamente nada. Então, qualquer ajuda que a gente fizer nessa hora, ela é fundamental, e a tua ajuda não é pequena, ela é uma ajuda gigante. Esses testes de PCR, esse fundo de auxílio ao idoso, isso levou a algo que é fundamental para as pessoas, um pouquinho de conforto nesse momento tão difícil. Claro que a gente não pode abrir mão de cobrar o poder público, eu sou um incentivador da presença do Estado nesses aspectos, educação e saúde pública, são algo que o Estado não pode abandonar de jeito nenhum e precisa entregar com excelência, com qualidade, porque depois, lá na frente, a gente pode cobrar a meritocracia, olha, esse se esforçou mais do que o outro. Mas enquanto a gente não der para essas crianças que estão abandonadas na rua as mesmas condições que os meus filhos têm, como é que eles vão competir no mercado de trabalho lá na frente? Então, o Estado tem, sim, o poder de investir na educação de qualidade. Ele tem, sim, o poder de investir numa saúde pública de qualidade. E a gente precisa cobrar. Agora, a gente também tem, como cidadão, o dever de ajudar. A solidariedade e a compaixão não podem se afastar da gente em momento algum. Então, eu quero aqui te parabenizar por todo esse trabalho que tu fez, que isso seja motor de transformações sociais importantes e, principalmente, no nosso olhar para o mundo. A gente precisa olhar as pessoas com carinho, com solidariedade e jamais com indiferença. Por mais que a gente se choque todos os dias com uma criança abandonada nas ruas pedindo dinheiro e pedindo comida, isso jamais pode se normalizar, porque não é e não vai ser nunca algo normal. Caco, parabéns e muito obrigado pelo convite e pela companhia. Andrei, é isso aí, muito obrigado. Falamos hoje com o Andrei Kupf, nosso querido amigo, jornalista, advogado, um cara com uma luz divina muito grande, uma luz inspiradora para as pessoas. Muito obrigado, Andrei. A todos vocês que acompanham o CacoCast,
Curtem as nossas coisas nas redes sociais, @Cia do Caco. Em breve estaremos com o nosso caminhão pro trenó do Papai Noel. São 10 mil brinquedos que estaremos distribuindo em todo o Rio Grande do Sul. E esse ano fechamos 30 anos de distribuição. Então, acompanhe o nosso trabalho. CacoCast, obrigado Andrei. E a todos vocês que nos assistem nessa noite de quarta-feira. Valeu!